Olá, meus irmãos, a paz, Senhor Jesus, aqui estamos para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Hoje eu quero dividir com você Mateus capítulo de número 16, versículo de número 15, que diz assim: Disse-lhe ele, e vós, quem dizei que eu sou? Esta pergunta foi feita por Jesus para os teus discípulos. Primeiro ele pergunta o que as pessoas estavam dizendo a respeito de quem ele seria, da sua identidade. E depois, então, a Bíblia vai nos dizer que ele faz essa pergunta para os teus discípulos. Nós sabemos que Pedro vai responder esta pergunta e de uma maneira inspirada pelo Espírito Santo de Deus, revelando quem era Jesus. Eu gostaria de dividir com você hoje também essa pergunta, se fosse feita para você: quem é Jesus? Como você poderia descrever a sua identidade? Eu gostaria de responder esta pergunta olhando para a palavra de Deus e vendo o que a palavra de Deus ela fala a respeito dele. Então, primeiramente, eu gostaria de olhar um pouco para o Antigo Testamento e ver algumas profecias que falam a respeito desse personagem. Esse personagem que todos os historiadores aceitam aí o fato, né, dele ter existido, de ter sido um judeu que viveu ali na Galileia no século I. Mas o que a Bíblia fala a respeito dele? Vamos ver primeiro algumas profecias que foram cumpridas. Falaram, e no Novo Testamento, no Antigo Testamento os profetas falaram, e no Novo Testamento nós vamos ver o cumprimento. Então, nós iremos responder primeiro que ele é o que cumpriu todas as promessas. Alguns dizem mais ou menos 300 promessas na Bíblia. Só no Antigo Testamento, 100 promessas. Não dá para a gente pegar aqui todas, né? Mas é algo extraordinário você imaginar que 100 profecias foram cumpridas. Então ele é aquele que foi um cumpridor de promessas que foram anunciadas a respeito dele. Foram feitas algumas profecias relacionadas a ele. E ele cumpriu. Vamos ver? Vamos começar primeiro por algo que é singular na sua vida. O nascimento aí de uma virgem. Isaías capítulo de número... Vamos começar com o capítulo de número 7. Isaías capítulo de número 7. Se você quiser acompanhar, é muito interessante você fazer essas anotações também. Capítulo de número 7, versículo de número 14 diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Vamos ver no Novo Testamento o cumprimento dessa profecia? Aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2, nós então veremos aqui o cumprimento desta profecia, que é algo também extraordinário. Quando nós meditamos aqui, na verdade, capítulo de número 1, versículo de número 23. Diz assim, 22 e 23, preste bem atenção. Tudo isso acontecerá para se cumprir o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem, olha só, conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Traduzindo Deus conosco. Aí o capítulo de número 2, nós vamos ver assim: E tendo nascido, olha só, Jesus, em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está o que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos o adorar.
aqui no versículo de número 10, diz assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entraram na casa e acharam um menino com Maria, sua mãe. Prostraram, adoraram e abriram seus tesouros. E lhe trouxeram dádiva, ouro, incenso e mirra. Olha só, então nós já vemos aqui uma profecia no livro do profeta conhecido como profeta messiânico, profetizando que ele nasceria de uma virgem. O capítulo 1, o anjo Gabriel se apresenta para Maria e fala que ela havia sido agraciada e que o ventre dela, então, iria receber aí o Messias, o Filho de Deus. Então, nós vamos ver esse cumprimento no capítulo de número 2. Mas não para por aí. Nós vamos ver também como ele seria honrado nesse mesmo capítulo que nós lemos, mas vamos primeiro no Antigo Testamento, lá no livro dos Salmos, Salmos de número 72. Olha que coisa magnífica. Salmo de número 72, versículo de número 10 e versículo de número 11, que diz assim: Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presente, os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons, e todos os reis prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Então, observe que fala a respeito de trazer dádivas. Aqui a linguagem revista e corrigida diz dons, né? Que são então quando os magos, exatamente nesse capítulo que nós aqui lemos, vieram trazer essas especiarias no capítulo de número 2, né? Quando diz que eles abriram aí os seus tesouros. Olha que coisa fantástica. Versículo de número 11. E entrando na casa acharam um menino com Maria, e prostraram-se e adoraram, abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádiva, ouro, incenso e mirra. Olha que coisa tremenda. Mas, ainda no Antigo Testamento, nós temos Isaías 60, versículo de número 6. Vamos ver? Isaías 60, versículo de número 6. Observe só o que diz. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sebá, ouro, incenso trarão, publicarão os louvores do Senhor. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Mas ainda nós iremos ver, falando no Antigo Testamento, a respeito aí de onde ele moraria ou passaria a sua infância. Vamos ver Oséias, capítulo de número 11. Oséias, capítulo de número 11, versículo de número 1. Preste bem atenção o que Oséias ele vai dizer. Versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Vamos ver agora Mateus, capítulo de número 2, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2, versículos de número 14 e versículo de número 15. Mateus, capítulo 2, versículo 14 e versículo de número 15, diz assim: Levantou-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: Do Egito chamei o meu filho. Que coisa linda, é fantástico, né? A Bíblia é apaixonante, essa ligação, 1000 anos, né? Antes, Deus falando através da vida dos profetas, e a gente vendo tudo se cumprir, né? Tudo dentro de uma ordem, é algo extraordinário. Aí 40 pessoas completamente diferentes, né? de capacidade, de habilidade, extremamente diferente, 1400 anos para que ela pudesse ser aí escrita, mas a sua
organização, o cumprimento na vida de Jesus é algo fantástico. Eu fico impressionado. Mas vamos ver ainda o que a Bíblia fala a respeito do seu ministério, das pessoas que seriam preparadas aí para o ministério público dele. Isaías 40, versículo 3. Vamos ler aqui? Isaías 40, versículo de número 3. Olha só o que a Bíblia vai dizer. 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitar o ermo do nosso Deus. Olha que coisa fantástica isso agora. Lucas, capítulo de número 3. Vamos ver aqui. Lucas, capítulo de número 3. Versículo de número 3 ao versículo de número 6. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escambrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Que coisa mais fantástica! Ainda, meus irmãos, é encantador, não é verdade? Para você pensar. E vós, quem dizeis que eu sou? A Bíblia está dizendo que ele é alguém que cumpriu todas as promessas e todas as profecias do passado, anos antes dele nascer. Foi dito, foi falado, foi previsto, foi pronunciado, foi anunciado antes dele vir. E nós vamos ver que ele é cumpridor de todas essas profecias. Observe ainda Isaías capítulo de número 9, onde seria desenvolvido o ministério terreno dele. Vamos ver aqui, Isaías capítulo de número 9. Isaías capítulo de número 9, do versículos, de número 1 e versículo de número 2. Isaías 9, versículo 1 e 2, diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Vamos ver o cumprimento desta profecia? Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo 4, versículo de número 12. Olha isso, que coisa tremenda. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em treva viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aleluia! Mas não para por aí. Ainda, vejamos Isaías, capítulo de número 35. Isaías, capítulo de número 35, versículo de número 5 e versículo de número 6, aonde há aqui a promessa a respeito dessas credenciais que o ministério de Jesus teria, dos teus feitos, dos teus milagres. Capítulo de número 35, versículo 5 e versículo 6 diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e as línguas dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Olha só, que coisa fantástica.
Mateus capítulo 11, versículo de número 4 e versículo de número 5. Mateus capítulo 11, versículo 4 e versículo de número 5. É o cumprimento da profecia de Isaías 35. Capítulo 11, versículo 4 e versículo 5. E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vede. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Glória a Deus. Olha ainda, meus irmãos, Mateus capítulo 15, versículo 30 e versículo de número 31. Mateus capítulo 15, versículo 30 e 31. Diz assim: E veio ter com ele muito povo, que trazia coxo, cego, mudo, aleijado e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são e os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificavam ao Deus de Israel. Mas ainda, vamos ver a respeito do seu ministério, o que ele iria ensinar. Salmo 78, versículo de número 2. Salmo 78, versículo de número 2. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus ela fala. Versículo 2 diz: Abrirei a boca numa parábola e porei enigmas da antiguidade. Agora veja, João, ou melhor, Mateus capítulo 13. Vamos em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 34 e 35. Mateus capítulo 13, versículo 34 e 35. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: Abrirei em parábolas a boca e publicarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Aleluia! Mas ainda, vamos ver como Jesus seria recebido pelas pessoas. Isaías 53, versículo de número 3. Isaías 53, versículo de número 3. Era desprezado, o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem o homem escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O profeta aqui profetizou a respeito de como ele seria recebido. Vamos ver o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8 e versículo de número 48. Anota isso, porque é a palavra de Deus aí se cumprindo na vida desse personagem. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele é aquele que foi profetizado antes de nascer e que cumpriu todas as profecias exatamente da maneira em que foi falado. João 8:48 diz assim: Responderam, pois, os judeus e disseram: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Olha só como as pessoas o receberam. Ser samaritano naqueles dias, você sabe que eles estavam aqui usando de uma maneira de desfazê-lo, de desclassificar, porque os samaritanos eram mal vistos aí pelos judeus e ainda disseram que ele tinha demônio. Isaías profetizou como ele seria desprezado, e olha o que falaram a respeito dele. Mas ainda, meus irmãos, veja a respeito do preço que seria pago pela traição. Salmo 41, versículo 9.
Salmo 41, versículo 9. Salmo 41, versículo de número 9. Pegue aí a sua Bíblia, marque na sua Bíblia, escreva aí no cantinho, se você tem esse hábito, né? Se você não tem uma Bíblia que você gosta de escrever, às vezes tem pessoas que não gostam, mas tenha uma a qual você pode anotar, deixar aí, né? Profecia no Antigo Testamento e o cumprimento no Novo Testamento, você deixa lá bem anotadinho, que eu tenho certeza que isso será de grande benefício. Salmo 41, versículo de número 9. Até o meu próprio amigo íntimo, preste atenção, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Agora, ainda, vejamos o que no Antigo Testamento Zacarias, ele vai falar. Zacarias, capítulo de número 11, veja só, Zacarias 11, versículo 12 e 13, diz assim, Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e versículo de número 13. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale do Megido. Desculpa, eu li errado, li o capítulo 12, é capítulo 11, Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, me desculpe. E eu disse-lhe, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, e se não, deixai. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Aleluia! Olha só que coisa fantástica, né? O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Agora vamos ver o cumprimento dessa profecia do amigo que se levantou contra ele e o vendeu por 30 moedas de prata. Mateus, capítulo de número 27. Vamos ver aqui. Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 3 ao versículo de número 10. 27, do 3 ao 10. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, quem nos importa? Isso é contigo. E eles atiraram para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar. E o príncipe do sacerdote, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com ela o campo de um, olha só, irmãos, campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Isso é fantástico, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Mas ainda vamos ver que Jesus aqui reagiria aos seus acusadores de maneira em que nós iremos ver a maneira em que ele reagiria às acusações. Preste bem atenção, 53 e 7, né? Esse cordeiro, aleluia, que coisa fantástica, Jesus. 53 e 7, profecia de Isaías. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Olha como ele reagiu. Como cordeiro, foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a boca. Vamos ver o cumprimento dessa profecia? Mateus, capítulo 27, versículo 12 ao 14. Mateus, capítulo 27, versículo de número 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus.
E sendo acusado pelos príncipes do sacerdote e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, que coisa fantástica que é isso! Então ele vai como uma ovelha muda, mas não para por aí. O Antigo Testamento vai falar como ele morreria, sua morte. Não só como nasceu, mas como também iria morrer. Salmos 22, versículos de número 14 ao versículo de número 18. Salmo 22, do versículo 14 ao 18. Diz assim: como águas me derramei, e todos os meus ossos se conjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um arco, e a língua se me apega ao paladar. E me puseram no pó da morte, pois me rodearam cães e ajuntamento de malfeitores me cercaram. Transpassaram-me as mãos e os pés. Olha que coisa fantástica. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha túnica. Olha só. Agora, vamos ver o cumprimento. Mateus 27, versículo de número 33. Mateus 27, vamos ver o cumprimento. Será que eles rasgaram a veste dele? Será que ele foi contado entre esses malfeitores? 27, 33. Diz assim: meus irmãos, quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi predito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou parar esse vídeo por aqui, mas nós iremos dar continuidade nessas profecias, ok? Para o vídeo não ficar tão extenso, nós estamos respondendo quem é Jesus. Ele é um personagem que foi profetizado a respeito do seu nascimento, a respeito do seu ministério, a respeito da sua morte. E nós vemos na pessoa dele tudo isso se cumprir. É algo que chama a atenção. Eu acredito que depois de nós respondermos algumas dessas perguntas relacionadas à sua profecia, nós poderemos com muita clareza responder quem é ele. Nós voltaremos à segunda parte desse vídeo relacionada às profecias no Antigo Testamento e o cumprimento no Novo Testamento. Que Deus nos ajude e que você possa ver a profundidade que nós temos na pessoa de Jesus. Nós voltaremos até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.